Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para vocês as últimas notícias, novidades e informações de tudo que rolou no dia de hoje do Vasco. Então vamos falar aí sobre a questão Thiago Reis, vamos falar sobre a questão Maxi Lopes, vamos falar também sobre o Vasco aí nesse Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil, né? A gente que tá chegando perto da próxima partida que a gente vai estar tendo contra o Avaí na semana que vem. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho também sobre o que o Vasco precisa mudar, quais são as mudanças necessárias para a gente poder parar de sofrer gol bobo, para a gente poder conseguir, né, melhorar o nosso time para o restante de 2019. Então vamos falar bastante sobre todas essas questões aqui no vídeo de hoje. Então já peço para você aí, ó, deixar aquele joinha, deixar aquele like logo aqui embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho, tem logo aqui embaixo. E se você quiser participar dos sorteios das camisas oficiais do Vasco, que a gente vem fazendo aí antes dos jogos, né, do Vasco da Gama na live pré-jogo, basta você seguir aquelas 3 regrinhas básicas que é estar inscrito no canal, com o sininho de notificações ativado aqui embaixo. Então clica no sininho, deixar o like aqui no vídeo, então clica no joinha aqui embaixo e não esquecer de seguir aí no mínimo uma das nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou Twitter, que estão todos aqui, ó, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. E quem quiser, quem puder aí virar um membro oficial do canal, como se fosse um sócio aqui do canal, logo aqui embaixo do vídeo tem um botão azul e branco do próprio YouTube escrito Seja Membro. Clica ali e dá essa moral aí pra gente continuar ajudando, continuar trazendo notícias diárias de qualidade, e também você tem os benefícios aí que somente os membros têm, como sorteios exclusivos, grupos secretos de Facebook e várias outras coisas aí para os membros do canal, beleza? Então vamos que vamos aqui começar o vídeo de hoje abordando o assunto Thiago Reis, né? O garoto que surgiu como um furacão aí, o moleque nos últimos 4 jogos do Vasco marcou 4 gols, um gol em cada partida. Porém, infelizmente, ontem na disputa de pênalti, né, ele teve a infelicidade de bater e não conseguir, né, fazer o gol que ia ajudar o Vasco ali, de repente, tá conquistando o título da Taça Rio. Então o garoto foi ali do céu, né, aquele gol que quase deu o título da Taça Rio pro Vasco, ao inferno ali, perdendo aquela penalidade. Mas, na minha opinião, isso aí não tá atrapalhando em nada. O garoto vai continuar com o mesmo destaque, com a mesma admiração, né, do torcedor vascaíno. Ele que nesse momento aí, no início de carreira, vem com aproveitamento nas partidas, né, de gols maior do que uns grandes artilheiros da história do Vasco, maior do que o Roberto Dinamite, maior do que o Romário, maior do que Edmundo. Mas como eu falei, é muito cedo, a gente não pode aí também já criar uma expectativa no menino aí monstruosa, né, como são desses 3 jogadores que eu acabei de citar. Eu acho que a gente tem que ter calma, a gente tem que realmente lapidar essa joia aos poucos, não pode botar responsabilidade de toda partida ter que resolver, de toda partida ter que fazer gol. Tomara que ele continue, tomara que ele continue aí realmente, né, fazendo muitos gols, mostrando ali essa qualidade de matador que ele tem. Mas a gente não pode já querer, né, colocar em cima do Thiago Reis toda essa responsabilidade de ser o grande astro, de ser a grande referência do Vasco da Gama nessa temporada de 2019. Uma coisa aí que a gente realmente precisa é que aos poucos aí a comissão técnica, a parte de fisiologia, a parte de preparação física comece a trabalhar nele ali um pouco mais de fortalecimento muscular. Ele com certeza vai amadurecer, vai ganhar mais cancha, vai estar ali mostrando a cada partida que passa que ele vai ser um jogador importante, e aos poucos a gente vai ver, né, o desenvolvimento do Thiago Reis aí melhorando cada vez mais, que já está excelente até o momento, né? Não tem como a gente reclamar, mas eu tenho certeza que isso aí vai só se aprimorar a cada jogo que passa aí durante essa temporada que a gente tem pela frente. Agora falar um pouquinho, né, sobre o Vasco e Bangu, né? O Vasco tem essa semifinal do Campeonato Carioca pela frente aí, nesse próximo domingo, às 4 horas da tarde, mais uma vez do Maracanã. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui que vai ser, na minha opinião, talvez a coisa mais importante para esse jogo: o apoio da torcida. Eu sei que a torcida tá chateada, tá magoada, tá ferida, né, depois da derrota
derrota dos pênaltis. Lembrando a galera que o Vasco não perdeu o jogo do Flamengo, o Vasco empatou e nos pênaltis a gente acabou sendo derrotado ali, não tivemos um bom aproveitamento, acabamos ali perdendo 3 cobranças, mas a gente ainda não perdeu clássicos aí, os últimos 9 clássicos que o Vasco disputou, Botafogo, Fluminense e Flamengo, o Vasco está invicto, o Vasco não perdeu nenhuma partida nos 90 minutos e ontem, obviamente que te deu mole, a gente ali acabou entregando, né, mais uma vez um empate de mão beijada, mas no último jogo contra o Flamengo foi justamente o contrário, o Vasco buscou o empate no último minuto, né, num pênalti no Marrone, que o Maxi Lopes converteu, e é isso aí, cara, o Vasco agora tá numa semifinal de Carioca, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, a gente vai falar sobre isso aqui no final do vídeo, quais são as mudanças que o Valentim precisa fazer urgente na equipe e também no elenco, né, o Alexandre Campelo tem que fazer mudanças também, então vamos falar sobre isso, mas antes a gente vai falar sobre o Bangu, né, o Vasco que já começou a preparação hoje, Alberto Valentim tem que sim tá ali fazendo ali algumas alterações, principalmente na forma de jogar do Vasco. Acho que os jogadores em si não vai mudar muita coisa, acho que o time titular é basicamente o mesmo, acho que o Alberto Valentim vai manter ali, talvez a entrada do Maxi Lopes, não sabemos ainda, ele que está se recuperando de lesão aí, já perdeu em torno de 6 quilos, pode ser que volte ali ou no lugar do Thiago Reis ou até mesmo no lugar de algum outro jogador e o Vasco mude o esquema tático, mas enfim, eu acho que o Alberto Valentim precisa estudar primeiro o Bangu que não é um time fácil de se jogar, né? Tem jogadores de qualidade, a gente viu nos 2 últimos jogos que o Vasco enfrentou o Bangu ali, nós tivemos dificuldade, perdemos um jogo, ganhamos um, mas nesse jogo que a gente ganhou, a gente levou uma pressão no segundo tempo muito grande e quase ali entregamos a partida, não fosse ali alguns centímetros naquela bola que o VAR, né, o árbitro de vídeo pegou, o Vasco nem teria chegado à semifinal de Taça Rio. Então o Alberto Valentim tem que tentar anular jogadores como Jairinho, como Yaya Banhoro, temos ali que tentar também prestar atenção nas jogadas daquele meio campo ali, que articula as jogadas do Bangu, então tem jogadores muito interessantes que o Vasco precisa prestar muita atenção e também, obviamente, a gente precisa jogar, a gente precisa armar nossas jogadas, a gente precisa envolver o adversário, a gente precisa que o Bruno César seja um jogador muito mais ativo na partida, né? Um jogador que realmente orquestra o meio-campo do Vasco. Então tudo isso tem que estar acontecendo para o Vasco conseguir fazer uma grande partida, conseguir fazer ali um bom jogo, buscar a vitória. O Vasco joga pelo empate, mas o Vasco não tem que jogar pelo empate. Nós temos que jogar pela vitória e se, infelizmente, o empate vier, a gente se classifica, mas não é dessa forma que o torcedor vascaíno quer estar chegando numa final de estadual. A gente quer chegar por méritos de vitória e, mais ainda, por méritos de uma excelente atuação dentro das 4 linhas. Então é basicamente isso. Como eu falei, acredito que o Valentim vai manter a equipe. Se fizer mudanças, vai ser mudanças pequenas ali na formação, mas tem que fazer mudanças urgentes sim na forma do Vasco de jogar, na forma ali do Vasco tá atuando, com mais volume de jogo, um padrão de jogo mais organizado, porque infelizmente até agora a gente não viu o Vasco aí mostrando um bom futebol, né? Um futebol de qualidade que realmente impressiona o torcedor vascaíno. E falando em futebol, né? O Vasco que joga no domingo contra o Bangu numa semifinal de Carioca e na quarta-feira o Vasco já tem um jogo, na minha opinião, até mais importante do que essa semifinal de Carioca, que é um jogo da Copa do Brasil contra o Avaí, fora de casa, o Vasco ali que mais uma vez joga pelo empate, né, devido à vitória que a gente teve de 3-2 em São Januário, um jogo muito casca grossa, um jogo difícil, um jogo ali que o Vasco vai ter que se desdobrar para poder conseguir segurar, né, aquela pressão que o Avaí vai vir para cima e vão ter que usar os nossos jogadores de velocidade, Marrone, Rossi, quem sabe aí o Maxi Lopes pode entrar também, um jogador mais experiente, então é um jogo complicadíssimo, é um jogo ali de extrema importância para o futuro do Vasco em 2019, então a gente tem que entrar muito ligado nesse jogo. Eu acho que o resultado do domingo vai influenciar sim nessa partida de quarta. Eu acho que dependendo ali, se o Vasco for super bem no jogo de domingo, conseguir a classificação, a gente vai com mais moral, vai ali com um clima, né, um pouco diferenciado para essa partida aí de quarta-feira. Acho que se o jogo fosse essa quarta, o clima ia ser muito pior, né, devido à perca aí do campeonato dessa Taça Rio nos pênaltis. Então acredito que tem tudo para o Vasco primeiro conseguir a vitória no domingo e
Obviamente, eu acho que é um período muito curto, não entendi sinceramente ali o que aconteceu, por que botaram o jogo do Vasco no domingo, não no sábado, sempre o Vasco sendo prejudicado por essas coisas aí, por direitos de televisão, coisas aí da federação também, mas enfim, não vamos aqui entrar nesses detalhes, o importante é que o Vasco consiga a vitória domingo e vá jogar na quarta-feira com tranquilidade para buscar a classificação. Eu acho que na quarta-feira o Vasco tem que se classificar independente de qualquer coisa, espero que não seja sofrido, espero que não venha aí aquele jogo complicado e que a gente possa passar para a quarta fase da Copa do Brasil aí que a gente tem pela frente. E em relação às mudanças, né? O que a gente espera? O Vasco aí que esse ano tomou 40% dos seus gols nos últimos minutos de partida. Isso aí já me diz uma coisa, psicológico dos jogadores, psicológico de comissão técnica, tem alguma coisa errada. Jogadores não podem aí se tremer todo, se sentir aquela pressão e em final de partida tá entregando jogos. Isso aí é a primeira coisa que eu tenho que abordar aqui. O que está acontecendo? Tem alguma coisa atrapalhando? Isso aí não é de hoje, isso aí já vem de algumas temporadas que o Vasco em final de jogo sente pressão, acaba entregando. Ano passado do Campeonato Brasileiro foi a mesma história, o Vasco entregando o jogo no finalzinho. Então tem que ser trabalhado alguma coisa, tem que pegar um psicólogo, conversar com a comissão técnica, conversar com os jogadores, estão sentindo pressão, tem alguma coisa errada, estão relaxando a hora que não é para relaxar, então tem que prestar atenção nisso. É uma coisa complicada, uma coisa perigosa, os atletas ali não podem, né, se deixar levar achando que o título já veio, achando que uma vitória já está garantida. Não, futebol é um jogo que só acaba quando o juiz apita. Não é igual ao basquete que você tem ali 20 pontos de vantagem, faltando um minuto, o jogo está praticamente encerrado. Não, futebol, a juiz ali apitou, aí acabou a partida. Antes disso, tá valendo, o jogo tá pegando fogo, então o Vasco não pode dar esse tipo de mole. Outra coisa, padrão de jogo, cara. O torcedor vascaíno quer ver, Valentinho, o torcedor vascaíno quer ver um time envolvente, quer ver um time ali que não fica trocando bola de lateral para lateral, zagueiro para zagueiro, não, a gente quer ver um meio-campo que sabe girar, um meio-campo que sabe dar aqui aquelas boas enfiadas de bola para os atacantes, aquele envolvimento, né, do time chegando lá na frente e conseguindo realmente fazer jogadas ensaiadas. É isso que a gente quer ver. O torcedor já está de saco cheio de ter que ficar dependente de escanteio, de falta, de bola alçada na área. A gente quer ver um time jogando futebol de verdade. E nesse momento a gente não está vendo isso. Então, realmente a gente quer essa mudança. E outra, queremos mudanças também de contratações. Então, o senhor Alexandre Campelo, presidente do Vasco, vice-presidente de futebol do Vasco, ele acumula essas duas funções. Tem que reforçar o Vasco, tem que trazer no mínimo 1 ou 2 meses de ligação, tem que também trazer ali um cabeça de área, aquele marcador, aquele cara que vai morder, que vai brigar, que vai proteger a zaga, que vai dar ali aquela proteção também para o meio campo, jogar com mais tranquilidade. Então tem que reforçar esse elenco para o Campeonato Brasileiro. Não importa se vai ser jogador de nome, se vai ser jogador de destaque aí de campeonatos regionais, paulista, mineiro, baiano, do Nordeste, do próprio Carioca, mas tem que trazer jogador. A verdade é essa. Infelizmente o Bruno César e o Thiago Galhardo, a torcida vascaína não acredita que vai dar conta aí pro restante da temporada. A gente acha que Bruno Silva e outros volantes que a gente tem no elenco ali não são jogadores que têm condições realmente de estar fazendo aquela posição. Então a gente precisa correr atrás de jogadores de qualidade para estar formando esse elenco para a disputa do Brasileiro e também dessa Copa do Brasil que a gente tem pela frente, beleza? Então é isso aí, galera. Deixa aquele joinha aqui embaixo, deixa aquela curtida aqui no vídeo para ajudar o canal. Vamos ver se a gente chega aos 10 mil joinhas aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui, ó, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, como eu falei no começo do vídeo. Para participar do sorteio tem que estar inscrito no canal, tem que estar com o sininho ativado, seguindo as redes sociais e deixar o like aqui no vídeo de hoje, beleza? Então é isso aí, tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco! Abraço, família!